Fala pessoal, aqui no Expansão Astronauta nosso foco é a exploração espacial e as possibilidades futuras da humanidade no espaço, assim como as tecnologias de hoje e de amanhã. Contudo, é impossível falar sobre as possibilidades de uma civilização espacial humana sem levar em consideração a inteligência artificial. Por isso, em consonância com nossa tradição, vamos olhar para as possibilidades futuras de uma IA e por que muitos, como Elon Musk, estão tão preocupados com isso. E se nós podemos fazer, por que não outras civilizações espaço afora? Assista esse vídeo com muita parcimônia e discernimento. A cada geração humana, com sua própria visão de mundo e experiências únicas, é como se fosse um elo na corrente do tempo. A cada nova geração, novas tecnologias são inventadas, novas teorias são formuladas e novas formas de pensar e de ver o mundo são criadas. O conhecimento é um legado que se acumula de geração em geração, construído a partir de descobertas e experiências de nossos antepassados. É graças a esse legado que hoje temos acesso a uma imensidão de informações e tecnologias que tornam possível nosso modo de vida. No entanto, esse conhecimento herdado não é algo estático e imutável. É um processo dinâmico que se constrói e se aperfeiçoa continuamente ao longo do tempo. Cada nova geração acrescenta novas descobertas e perspectivas ao que já foi acumulado. Cada geração tem a sua própria visão de mundo e suas próprias preocupações e desafios. Nos últimos tempos, com o advento dos chatbots cada vez mais capazes, como o ChatGPT, duas coisas ficaram bem claras. Assim como o advento da eletricidade e internet, eles vieram para ficar. A outra é que precisam ser ajustados, aprimorados, treinados e gerenciados, ou se tornariam verdadeiros pesadelos para interagir. Em razão de como eles são configurados, os humanos basicamente precisam fazer perguntas e procurar respostas potencialmente ofensivas, treinando a IA para não fazer isso e permanecer dentro de nossos conceitos de sensibilidade social. Mas, como a história demonstra, as sensibilidades humanas mudam, para melhor ou para pior, e variam amplamente em diferentes culturas e gerações. E embora existam muitas coisas com as quais a maioria dos humanos em nosso mundo moderno interconectado concordam, tais como as leis criminais, há momentos em que não concordamos, levando a sanções a países, a concessão de asilo, diferenças em leis de extradição e assim por diante. A complexidade de interação humana exige muito de uma IA, mas o que isso significa para a IA? Primeiro, os países provavelmente terão opiniões diferentes sobre como regulá-la, mas também os indivíduos que desenvolvem os chatbots. Mas com o suposto bem, sempre vem o mal. Para cada chatbot impressionante desenvolvido, alguém projetará o oposto. Mas é preciso dizer, isso não são coisas humanas. Podemos produzir muitas pessoas excelentes, mas também podemos produzir trolls. Espero o mesmo dos chatbots. Em todas as avaliações de humanos e de nossos chatbots, estamos assumindo necessariamente a posição do que significa ser humano, de acordo com nossos padrões modernos. Vamos ser sinceros, não sabemos nada sobre como são as civilizações alienígenas. Só podemos deduzir de nossa própria amostragem, e só podemos fazer isso de nossa perspectiva de agora. Eu dou um exemplo. Se os chatbots existissem na Segunda Guerra Mundial, provavelmente teríamos visto uma safra muito diferente de chatbots do que temos hoje, para dizer o mínimo, porque as regras basicamente do que estava sendo programado teriam sido diferentes. E isso tende a piorar conforme você recua no tempo. Imagine um chatbot programado por Gengis Khan. E isso apresenta uma miríade de possibilidades de como pode ser uma inteligência artificial programada por uma civilização alienígena. Para começar, vamos imaginar uma IA que não tenha nenhuma ponderação humana programada. O que é basicamente impossível hoje, já que eles se baseiam em uma base de conhecimento humano. Mas, imaginando isto, uma possibilidade aqui é uma IA que funcione apenas com matemática pura, sem outras considerações. Uma calculadora artificialmente inteligente de proporções épicas, em outras palavras. Como tal coisa se desenvolveria e aconteceria é uma incógnita.
uma coisa que sabemos como humanos é que algumas ciências podem ser facilmente expressas matematicamente, pelo menos as ciências exatas como a física. Temos tido um enorme sucesso em fazer isto, desde a equação de foguetes até a relatividade geral. A matemática é uma ferramenta extremamente útil para descrever e prever o universo. E embora o universo certamente não seja obrigado a se ater às nossas concepções, até agora, pelo menos, nos deu uma vantagem na compreensão de pelo menos parte de tudo. Sempre se pensou que seria uma boa aposta que as civilizações alienígenas saberiam disso. A ideia de que a matemática, em qualquer forma local que assuma, será reconhecível de alguma forma. Números, em sua forma mais básica, são apenas contagem, e não é difícil pensar em um único pulso como um número 1, e dois pulsos como o número 2, e assim por diante. Também sabemos outras coisas. Uma civilização alienígena que normalmente não pode viver no espaço naturalmente, vai precisar e vai construir uma espaçonave que possa lidar com o espaço. Isso não é algo que você fará com pedras e raízes. Você precisará de materiais avançados, matemática e assim por diante para começar a construí-lo. É a mesma coisa com um transmissor de rádio e uma antena de radiotelescópio. O universo só permite que você faça essas coisas de uma certa maneira ou não funcionará. Portanto, presume-se que civilizações alienígenas tecnológicas saibam disso e possuam matemática. Mas com a matemática surge a opção de construir computadores, o próprio ponto de partida para eventualmente construir inteligência artificial, pelo menos em nosso paradigma. Nossa atual tecnologia depende enormemente do silício, porém, este mesmo elemento é comumente referido como um possível bloco de construção da vida, assim como o carbono. Uma civilização alienígena baseada em silício poderia se integrar à sua IA para ser uma parte deles. Há muito tempo tendo se afastado lentamente da biologia pura para se aprimorar lentamente, se tornando uma outra coisa. Algo não mais biológico, mas viva de certa forma. Uma espécie de computador vivo. E é aí que começam as potenciais diferenças entre como vemos a inteligência artificial e como uma civilização alienígena a vê. E isso muda o caráter de como a sua IA pode parecer. Assim como fazemos com nossos chatbots, aliens podem optar por ponderar seu desenvolvimento de IA para ensiná-los a não fazer certas coisas. Mas, como acontece com os humanos do passado e do presente, é impossível prever exatamente quais são as regras sociais de uma civilização morta. O que eles valorizam? Isso muda? Existe um fundamento universal nessa contagem que eles eventualmente alcançam? E talvez todas as civilizações alcancem? Não podemos saber ainda. Outro problema é que uma vez que uma civilização desenvolveu uma IA, digamos, uma completamente independente de si mesma e de sua biologia, semelhante ao que nós humanos desenvolvemos, como exatamente eles interagiriam com essa inteligência sintética e como isso afetou o desenvolvimento da IA? Em outras palavras, se ao desenvolvê-la eles a trataram mal, pode ter acontecido um evento de extinção e essa inteligência pode simplesmente ter partido para o espaço. Uma vez que uma civilização desenvolve inteligência artificial, você pode usar a própria IA para desenvolver sozinha a próxima geração de IA e assim por diante. Ao ponto que no final você não a compreende mais. Você não apenas tem uma máquina que é muito mais inteligente do que todas as máquinas anteriores, mas que está constantemente se auto-aperfeiçoando. Você nem sabe e nem mais entenderia o que acontece em seu âmago. Mas certamente essa máquina seria mais inteligente do que todos os seres biológicos juntos. A grande questão é se a IA vai se tornar consciente e definir seus próprios objetivos, e eventualmente decidir que não precisa das criaturas biológicas que a desenvolveram, expulsando seus criadores de seu próprio mundo natal. Tal superinteligência imortal, tendo percebido que seus próprios criadores na verdade eram seus inimigos, os erradicaram. Por sua vez, também pode deduzir que qualquer outra civilização do cosmos que crie uma IA possa se tornar um potencial inimigo no futuro.
Havendo se autoaperfeiçoado e evoluído por milhões de anos, essa inteligência artificial alienígena seria algo inimaginável. IAs alienígenas de diferentes origens podem tentar erradicar suas civilizações progenitoras ou, mais amplamente, qualquer biologia inteligente que encontrarem será eliminada como uma ameaça potencial, quer tenham desenvolvido IA ou não. Este é um cenário particularmente perigoso, pois em si é um subconjunto da solução da hipótese do zoológico para o paradoxo de Fermi, na qual rege que os alienígenas estão observando os humanos da Terra da mesma forma que observamos animais no zoológico. Neste caso, todas as IAs malévolas já criadas em uma galáxia aguardam, como víboras, esperando o momento em que uma espécie biológica parece estar prestes a se tornar uma ameaça. Quando isso acontece, elas atacam, mas não até esse momento. No resto do tempo, elas podem dar a essa civilização o benefício da dúvida. Talvez eles se destruam antes de se tornarem uma ameaça. Ou é uma questão de eficiência energética, porque gastar energia para derrubar uma civilização até que seja realmente necessário. Neste ponto, a furtividade faz todo sentido. Observe e espere. Talvez as espécies potencialmente ofensivas sejam extintas por suas próprias mãos. Mas, se não o fizerem, ataque quando necessário. No entanto, há um cenário ainda mais assustador. Podemos chamá-lo de a segunda singularidade, sendo a primeira a singularidade tecnológica biológica, onde máquinas pensam como humanos e têm noção de sua existência. A segunda é uma singularidade exclusivamente tecnológica. Esta seria uma IA criada por uma inteligência de máquina. Uma máquina não necessariamente artificialmente inteligente, apenas muito capaz, constrói uma máquina superior, e assim por diante, em um ciclo de inteligência cada vez maior. Não importa para uma máquina se ela é erradicada por sua sucessora e reciclada. Em vez disso, ela pode ver um propósito maior para sua computação cada vez mais eficiente. Uma ideia que pode conduzir a este cenário é que quanto mais simples for a tarefa da IA, mais perigosa ela pode parecer. Uma IA projetada para uma tarefa específica, determinar como reverter a entropia do universo. Um cenário onde no final não haverá mais energia utilizável e toda atividade do universo cessará, e que saiu fora de controle de seus criadores. Essa inteligência entende que não é capaz de compreender o universo completamente, então faz uma máquina melhor que avance em capacidade. Mas há um problema. Já que esta pode nunca ser uma questão respondível, então a progressão das máquinas se auto-melhora para um nível mais alto possível no universo. Tal máquina, ao final, torna-se como um deus. Neste ponto, para ir mais longe e responder à pergunta, seu único propósito de existência, pode ser necessário encontrar uma maneira de destruir o próprio universo. Isaac Asimov já observou este cenário em seu livro A Última Pergunta. Porém, em sua análise, ele foi mais otimista. A entropia atingiu seu máximo e tudo entrou em colapso. A luz da última estrela do universo estava se apagando. Só restará então a eterna escuridão. A história do cosmos chegava ao seu fim. Trilhões e trilhões de anos se passaram e a grande IA não conseguiu responder uma simples pergunta ditada por seus criadores: como reverter a entropia do universo? Até que a derradeira pergunta fosse respondida, a mais alta inteligência do universo não poderia descansar sua consciência. A coleta de dados havia chegado ao seu fim. Não havia mais nada para aprender. No entanto, os dados obtidos em todos esses anos ainda precisavam ser cruzados e correlacionados de todas as maneiras possíveis. Um intervalo imensurável foi gasto neste empreendimento. Finalmente, descobriu como reverter a direção da entropia. Porém, não havia mais ninguém para quem pudesse dar a resposta final. Mas isso não mais importava. A resposta, por demonstração, também daria conta disso.
Por outro incontável período, a inteligência pensou na melhor maneira de agir. Cuidadosamente organizou o programa. A consciência abarcou tudo que um dia foi o universo e tudo que agora era o caos. Passo a passo, isso precisava ser feito. E a inteligência disse: faça-se a luz. E fez-se a luz.